Chamar aqui a professora Manhota para a gente comentar esse assunto de novo. Professora, é importante que a gente analise hoje, principalmente ali as pitadas de campanha eleitoral e discurso político dos dois adversários, tanto Donald Trump quanto Joe Biden. E no Trump, a gente teve ali, eu falo de pitadas eleitorais, porque ele falou da situação, de algumas situações dos Estados Unidos, como dos imigrantes. Isso já indica ali um discurso eleitoral de campanha? Sem dúvida, Ju. A gente tem algumas plataformas já bastante claras, definidas e que vêm sendo reforçadas em cada um dos lados. O Trump, desde o início, tem batido em algumas teclas de forma recorrente. Ele encampa, primeiramente, essa discussão da imigração. Mesmo ontem, logo depois da condenação, ao se manifestar, ele misturou todas as bolas, quer dizer, falou da condenação criminal no contexto de uma denúncia estadual que envolve fraude fiscal, enfim, transações envolvendo a empresa dele e dinheiro de campanha para financiamento ali de um silenciamento, vamos dizer assim, de uma pessoa com a eleição federal e, ao mesmo tempo, falou que os Estados Unidos não eram mais os mesmos, trouxe à tona o tema da imigração, dizendo que agora o país estava sendo invadido por terroristas, criminosos, pessoas com problemas psiquiátricos. Essas foram as palavras usadas por ele ontem, que nada mais são do que uma recorrência, Ele tem usado a questão imigratória como a bandeira principal, e isso, inclusive, porque quando a gente olha para os dados, de quais são os assuntos que mais sensibilizam o eleitorado americano, no top 3 está justamente a questão da imigração. Então, o Trump, percebendo isso, traz essa questão sempre como uma bandeira importante. Ele já fez isso nas eleições passadas e parece que agora vai mais forte nessa direção. Ele também tem batido muito na tecla econômica, porque apesar de a economia americana, em geral, não ter problemas sob a gestão Biden, isso significa desemprego muito baixo, o controle de uma série de índices macroeconômicos, o fato de a inflação ter vivido picos muito altos e ainda as medidas de contenção não terem necessariamente chegado lá na ponta, faz com que o eleitor americano esteja incomodado com a alta de preços. Então, o Trump também critica muito isso, fala da alta de juros, Ele tem sido bastante enfático nessa direção. Sem contar, claro, o que ele sempre fez, que é criticar o que ele vai chamar de as elites políticas de Washington, aquilo que a gente conhece como a crítica ao sistema, que ele também traz à tona no contexto da sua condenação. O Biden, por outro lado, tem ido na direção de tentar exaltar aquilo que ele fez de bom durante a sua gestão, então mostrar os avanços e resultados que ele conseguiu e principalmente enfatizar outras duas dimensões para além de aspectos econômicos e sociais, que são, Ju, justamente, primeiro, a questão da democracia, já que ele tenta apresentar o Trump como candidato que é uma ameaça ao sistema democrático americano, e depois também a questão do aborto, que, como a gente tem visto e o Lorival falava mais cedo, é um tema muito sensível, sobretudo às eleitoras mulheres de vários estados-chave. Então, essas bandeiras, elas são, de certa forma, as principais para cada um dos lados, Eles se apegam a cada uma delas. Trump vai na economia, na imigração, na ideia de que existe um sistema corrupto que precisa ser renovado. Biden, em contrapartida, vai justamente defender o seu legado, enfatizar a questão democrática e, sobretudo, a questão do aborto. Esses são, digamos, os tópicos quentes em cada um dos lados e é o que eles devem usar para instrumentalizar a sua própria campanha. Corroborando, Ju, isso que você falava há pouco sobre as pesquisas, o fato de que o eleitor está meio já definido em relação à sua preferência, tem pouca sensibilidade para mudar de lado e tal,
é importante deixar claro para quem nos assiste que nos Estados Unidos, no fundo, a gente não tem uma eleição nacional. Então, esses números eleitorais gerais, né, eles revelam muito pouco. O que a gente tem que ver é onde, de fato, essa decisão vai acontecer em termos de colégio eleitoral. Por isso é que a gente tem sempre dito que não importa tanto olhar para os estados que a gente já sabe onde vai dar Biden, onde vai dar Trump, porque a maioria sempre vota dessa forma. Interessa olhar para os estados que pendem de um lado ou de outro, a depender do ano. Nesse ano em particular, são 5, 6 ou 7 estados. E aí eu não vou entrar no detalhe agora, mas nesses casos, Wisconsin, Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, a diferença em alguns casos chega a 0,1 entre eles. Quer dizer, está praticamente empatado e a margem em alguns casos é de 20 mil pessoas. Então é por isso que a gente fala que cada coisa conta nas eleições, né? Tem prédio em São Paulo que é capaz que tenha quase o mesmo número de habitantes, né, condomínios grandes, do que o que pode definir uma eleição nos Estados Unidos, Ju. Agora, professora, pensando nesses estados, o desafio principal é convencer esses eleitores a votarem, né? Porque, diferentemente aqui do Brasil, a gente não consegue dividir ali um lado e outro porque não é uma eleição obrigatória. Então, é convencer o eleitor americano de ir até as urnas. E eu penso que levantar as bandeiras que já são ali óbvias resolve, convence esse eleitor. Talvez seja esse o principal desafio. Com certeza, Ju. Eu tenho dito sempre que as duas palavrinhas-chave, né, que vão definir efetivamente quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, giram em torno de comparecimento e rejeição. Então, no final das contas, né, a gente tem que avaliar quem vai ser o mais rejeitado entre os dois, lembrando que nenhum dos dois é absolutamente popular, né? Os índices de rejeição são elevados nos dois casos, por razões diferentes, mas são números expressivos. O Biden sofreu muito com a sua popularidade agora na reta final, perto da campanha começar, sobretudo com a questão internacional, envolvendo os conflitos, o posicionamento dos Estados Unidos, principalmente em Israel e Gaza. Isso fez com que a sua popularidade, que já vinha baixa, ainda perdesse muito apoio, sobretudo da base jovem, que ameaçou abandonar e fez até voto de protesto nas primárias contra ele. E o Trump é a mesma coisa. Agora, diante de uma condenação, pode ser que enfrente ainda maior rejeição. Então, o primeiro aspecto é mapear quem é o menos rejeitado, né? O menos odiado, quem é considerado o menos pior. E o segundo ponto tem a ver, e é uma consequência disso, com comparecimento. A gente está falando, só para concluir, de uma eleição que acontece em um dia de semana, que acontece no meio da jornada de trabalho, em algumas regiões em que as condições climáticas são adversas. No norte dos Estados Unidos, lá em novembro, está um baita frio, tem lugar que está nevando. E a gente, obviamente, está falando de candidatos impopulares e de um público, um conjunto de eleitores que está muito insatisfeito com a política em geral. Então, no final do dia, não basta você estar predisposto a votar em alguém ou ter mais simpatia por um candidato. Se o votante não sai de casa para votar e efetivamente enfrenta as adversidades para colocar o seu voto ali na urna, isso não resolve. Portanto, comparecimento é um grande tema. E nesse campo, Ju, de comparecimento, a tendência histórica tem sido de que os republicanos tendem a ser mais resilientes e mais fiéis, leais, né, a esse tópico do que os democratas. Tem até pesquisas, Ju, para o nosso público saber, que relacionam o clima do dia com o comparecimento dos democratas, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra que se chove, o democrata já desanima. Então, a gente precisa ter em mente que esse ano vai ser ainda mais grave olhar para essas duas coisas, comparecimento e rejeição, sobretudo nesses 5 ou 6 estados, Ju. São muitas variáveis. Fernanda Manhota, nossa analista internacional.